Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à virologia, que é essa playlist que estamos fazendo sobre o estudo dos vírus. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para você ajudar a gente e ativa o sininho para sempre que a gente jogar uma videoaula nova, você receba aí as notificações. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho do vírus da hepatite, mas seria a hepatite C, D e E. Então vamos lá. Primeiro, a hepatite C. A hepatite C seria um vírus que pertence a uma família que seria a família Flaviviridae. Ele que é muito mutagênico. Por quê? Porque ele tem grande capacidade de variabilidade genética. Ele consegue se modificar constantemente. Outro quesito pertencente a esse vírus é que ele tem um índice de replicação limitada. Como que a gente adquire? A gente pode adquirir esse vírus por um contato direto com o vírus por meio de secreções, como o sangue também seria o principal meio de transmissão desse vírus, mas quando entramos em contato com esse vírus, é a forma que adquirimos. E o que ele vai fazer? Esse vírus ele chega até o nosso fígado. E ele chega até o fígado por meio do sistema porta-hepático. Lá no sistema porta-hepático, ele chega ao fígado e no fígado ele vai causar grandes lesões, principalmente nos hepatócitos. Esses hepatócitos que são células, as unidades funcionais do nosso fígado, que realizam as funções presentes do fígado. E claro, ao longo tempo, ocorreria até mesmo uma modificação morfológica desse fígado, de tal forma que, de forma prolongada, esse dano seria transformado de forma crônica. Lembrando, isso é importante por quê? Porque essa hepatite C, juntamente com a hepatite B, elas são capazes de cronificar. Então, ao longo do tempo, esse dano aos hepatócitos, esse dano ao fígado, ele pode evoluir a um hepatocarcinoma. E aí a situação já é bem mais grave. E o que a gente pode citar mais sobre esse vírus? Primeiro que ele tem uma distribuição universal, está presente no mundo todo. Cerca de 3% das pessoas no mundo possuem essa hepatite C, é um número considerável. E 300 mil mortes por ano ocorrem por causa do vírus da hepatite C. Agora, vimos algumas características do vírus. Porém, qual seria a principal forma de transmissão? Nós falamos um pouquinho agora há pouco, que seria principalmente pelo sangue. E se é pelo sangue, transfusões sanguíneas é um risco, principalmente quando não se tem uma higienização adequada. Também relação sexual sem uso de preservativo. Pode ocorrer também acidentes em laboratório, por exemplo, entre os profissionais da saúde, que sempre está manipulando objetos cortantes e pode ocorrer um acidente e acabar adquirindo o vírus. Também o compartilhamento de seringas, objetos cortantes, comum entre usuários de drogas. Isso é um problema, porque é fácil, né? Qualquer secreção, qualquer sangue exposto de uma pessoa que contém o vírus vai passar para outra pessoa suscetível que utilizar esse material. E também a forma de transmissão vertical, que seria da mãe para o feto durante essa gestação. E essa seria a forma de transmissão. E claro, sempre que existe um vírus, o nosso corpo vai tentar reagir a ele, vai tentar sanar esse problema. E aí que vem as manifestações clínicas. Quanto às manifestações clínicas, primeiro nós devemos destacar o período de incubação. Esse vírus ele vai ter um período médio de incubação de 3 a 7 dias, basicamente uma semana. E os sintomas realmente seria de icterícia. A icterícia que é, de forma clara, um amarelamento das mucosas desse indivíduo. Isso pelo forte dano hepático que está tendo ali. Também a pessoa pode ter dores articulares, dores musculares,
pode perder peso, já que ela não vai estar se alimentando, está ali no mal-estar, além das febres, é um processo inflamatório. Então a pessoa tem todo esse problema ocasionando nela, além da ascite, que seria um aumento do volume abdominal. Então, esses seriam os quadros clínicos. Mas, como podemos diagnosticar essa pessoa? Além do quadro clínico, a icterícia é um quadro muito relevante para o quadro clínico no diagnóstico. Você olha aquela pessoa com a mucosa amarelada, os olhos amarelados, opa, tem algum problema hepático aí. Então, o exame clínico ajuda muito, mas o exame laboratorial pode ser um caminho, por exemplo, os exames sorológicos, ELISA, onde você pode fazer ali o diagnóstico de anticorpos presentes nesse indivíduo. Isso pode indicar que tipo de vírus está presente nessa pessoa. Além do PCR. E existem outros exames, só que seriam mais caros. Então, geralmente no SUS, o que a gente disponibiliza seria ELISA e o PCR. Quando o médico já não vai diagnosticar por meio clínico, que seria o que a gente já falou, o quadro clínico, os sintomas. Além do diagnóstico, o tratamento. O que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Principalmente na fase aguda, nós podemos utilizar imunomoduladores, que seria uma forma de sanar esse indivíduo, não deixar ele naquela situação precária, com sintomas muito avançados. Mas também antivirais, uma forma de antiviral, a gente pode utilizar os interferons, esses interferons que atuariam diretamente sobre as células NK, e essas células NK iriam diretamente atuar sobre o vírus, tentando matar eles, eliminando realmente. Então essa seria a principal forma de tratamento. Porém, a prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir esse vírus? É o óbvio. Se a gente sabe a transmissão, que é por meio da contaminação sanguínea, é sempre cuidar nos transplantes, os transplantes sempre com higienização adequada. Também se deve utilizar cuidados especiais nos profissionais de saúde, que sempre está manipulando objetos cortantes, e evitar qualquer tipo de relação sem uso de preservativos. Então, isso seria um método de prevenir a hepatite C. Então, nós falamos da hepatite C. E a hepatite D? A hepatite D também é chamada de vírus delta. Uma peculiaridade desse vírus é que ele depende do vírus da hepatite B para poder se replicar. Olha só que interessante. Então, se não tem um, o outro não consegue complementar a sua replicação. Esse vírus da hepatite D, ele é um vírus de RNA, fita simples com polaridade negativa, e a sua forma de transmissão é parecida com o vírus da hepatite C que a gente falou, que é aquele vírus onde se transmite por secreções, como o sangue. E esse sangue, a gente já sabe, ele pode ser transmitido por meio de transfusões sanguíneas inadequadas, relação sexual sem uso de preservativos, tudo que a gente já citou anteriormente. O período de incubação dessa hepatite D, ela seria de 3 a 7 dias, basicamente 7 dias ou uma semana. E as suas manifestações clínicas seria de fadiga, letargia, a pessoa sente aquele mal-estar, febres, náuseas, vômitos, icterícia também pode ser um diagnóstico para esse paciente. Então, já que a gente falou do quadro clínico e entramos no diagnóstico, podemos usar o quadro clínico para saber o que está acontecendo com esse paciente. Mas também o exame laboratorial, como ELISA, por meio de sorologia, ver os anticorpos ali presentes. E o tratamento, infelizmente, não tem um tratamento específico, é apenas um tratamento suporte. O paciente está com dor, vou lá e dou algo para a dor. Ele está com problema de febre, vou e dou algo para a febre. Então é apenas um tratamento sintomático. Então nós falamos de algumas características da hepatite D, também falamos os sintomas, diagnóstico, tratamento e a prevenção. A prevenção, se a gente sabe a transmissão, a gente sabe como prevenir. Uso de preservativo nas relações, também cuidados nas transfusões sanguíneas e uma observação.
a vacinação. Por quê? Porque se eu tomo a vacina para a hepatite B, o que tem a ver a B com a D? Lembra que eu falei para você que a hepatite D depende da hepatite B para poder reproduzir? Ou melhor, para poder replicar-se? Pois é, se eu tomo uma vacina para a hepatite B, automaticamente eu acabo me prevenindo para a hepatite D, que ela não vai conseguir se replicar. Então fica essa dica para você. E por último, ainda podemos falar da hepatite E. A hepatite E, que ela é um vírus pequeno, não envelopado, e é muito comum nos países do Oriente Médio, na Ásia, na África. No Brasil é muito raro. E a preocupação é que a mortalidade é altíssima, principalmente nas gestantes, porque ele pode evoluir para uma hepatite fulminante. Ele que tem uma transmissão comum da forma entérica, fecal-oral, por alimentos e águas contaminadas por esse vírus. Então a pessoa comeu ou bebeu algo contaminado e adquiriu esse vírus. E os sintomas, o quadro clínico seria dicterícia também, a mucosa amarelada, a pessoa pode ter hepatomegalia, aquele fígado gigante, e porque tem um dano existindo ali por causa desse vírus, está danificando os hepatócitos, o fígado, etc. E também essa pessoa pode sentir um mal-estar, claramente, febres, vômitos e as náuseas. Então, teria todo esse processo desagradável. Diagnóstico pode ser por exame sorológico, ELISA, pode fazer PCR. Isso seria para dar um norte nesse diagnóstico, saber o que está acontecendo com esse paciente. E o tratamento, infelizmente, é apenas sintomático. Então, o paciente vai ter apenas um tratamento suporte, seria um paliativo para ele não ter tanto, não sofrer tanto com os sintomas. Prevenção, se a gente sabe que ele é fecal oral, sempre higienização de alimentos e água a serem consumidas. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?